pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dani de Química e eu vou falar para vocês sobre as duas últimas aulas do CMSP, cujo tema foi leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e de Proust, que falam sobre a conservação da massa e as proporções fixas das massas, das substâncias, dentro de uma reação química. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar com a lei da conservação primeiro, que é a lei do Lavoisier, e depois vamos falar um pouquinho das proporções definidas, as leis das proporções fixas, que é a do Proust. As duas leis juntas, mais a lei de Dalton, que nós não vamos trabalhar, a gente chama de leis ponderais. O Lavoisier, ele foi um químico, filósofo, cientista, que viveu na época de 1750, 1730, e ele formulou essa lei em 1785, na França. E o Proust, ele era farmacêutico, químico, e ele formulou a lei dele, que é das proporções definidas, em 1806, também na França. Essas duas leis, elas dizem o quê? Elas são regras que mostram o comportamento das massas, das substâncias que estão envolvidas ali naquela reação química, antes, enquanto elas eram reagentes, e depois, quando elas se transformam em produtos. E aí eles, na verdade, tentam mostrar como que essas massas, antes da reação e depois da reação, se comportam. Então, vamos começar com a lei da conservação das massas. Então, para a gente falar das leis, das conservações e das proporções fixas, a gente primeiro tem que lembrar como que é a estrutura de uma reação química, de uma transformação química. Então, a gente sempre tem os reagentes primeiro, aí esses reagentes vão interagir um com o outro, né? Ou vão interagir com a energia que a gente vai dar ou tirar do sistema. E essa seta, ela representa a transformação química. Então, sempre depois da seta vai aparecer os produtos, que é aquilo que foi formado após a transformação química. Tá bom? Bom, antes da seta, então, as substâncias que a gente vai trabalhar, a gente chama de reagentes. Por exemplo, se eu pensar num bolo, quem seriam os reagentes do meu bolo? O ovo, o leite, a farinha, o açúcar, seriam os meus reagentes. Depois que o bolo está pronto, ou seja, que já aconteceu a transformação química, o bolo pronto é o meu produto, né? Então, todos aqueles reagentes se transformaram em um produto, chamado bolo. Tá, né? Nesse tipo de reação que eu dei de exemplo. Então, a gente, falando da lei do Lavoisier, das massas constantes, ela quer dizer que as massas dos reagentes são iguais às massas dos produtos que eu vou formar na minha reação. Então, por exemplo, aí eu tenho uma substância 1 de massa M1 e tenho uma substância 2 de massa M2. O que acontece? Quando eu misturo M1 com M2, eu vou ter uma massa dessa soma. Após acontecer a transformação química, eu vou formar a substância 3 e a substância 4. Quando eu somar a massa da substância 3 com a massa da substância 4, eu vou ter uma massa também. O que a lei diz? Ela diz que a massa dos reagentes, no caso M1 mais M2, será igual à massa das substâncias que eu formei, M3 mais M4. Então, por exemplo, se eu formei aqui de reagentes, se eu tinha de reagentes 2 gramas, eu vou ter que formar, então, meus produtos 2 gramas. É isso que a lei fala. E o sistema
para isso ser verdadeiro, tem que estar fechado. Ou seja, tem que acontecer num recipiente fechado, com tampa. Porque senão essa lei não é válida. Se eu fizer a reação, por exemplo, de um recipiente aberto. No caso do bolo, a lei não vale. Por quê? Porque na hora que o bolo está sendo preparado, está sendo transformado, aqueles reagentes, o ovo, o leite, o açúcar, tudo isso o fermento, tudo isso está sendo misturado e depois eu levo fogo, ou seja, eu dou energia para o sistema. Esse sistema está aberto. Por que está aberto? Porque a forma não está tampada, não tem uma tampa lá na forma. Então, assim que aquela mistura de todos aqueles ingredientes vão se transformando no bolo, eu vou perdendo material para o ambiente. Vocês podem até observar que às vezes sai até umas fumacinhas assim, ó, do bolo e tal, um vaporzinho. Então, isso tudo eu estou perdendo material na forma gasosa, sim, mas estou perdendo. Então, a massa não seria a mesma num sistema aberto. Então, a lei só vale para sistemas fechados. Por exemplo, se você faz uma reação de bicarbonato de sódio com vinagre e água num recipiente fechado. Pega um copo, tampa, e aí a reação acontece. Então, nessa situação, a massa do início é igual à massa do final, tá? Que é o que a lei fala. Bom, então eu coloquei um exemplo aqui. Tem o hidrogênio 1 grama, é a minha substância inicial, meu reagente 1. Misturei com mais 8 gramas de oxigênio, que é o meu reagente 2. Então, 8 mais 1 dá 9. O que eu vou formar? Quando eu misturo oxigênio com hidrogênio em devidas proporções, eu formo a água. E quanto de água eu tenho que formar? Bom, se eu tinha 8 mais 1, né, antes, 9 gramas, eu tenho que formar 9 gramas de água num sistema fechado. Se tiver aberto, não vou formar 9 gramas, que eu vou perder coisas para a atmosfera. Outro exemplo aqui, magnésio, metal, mais oxigênio, gás. Então, magnésio, 3 gramas, mais oxigênio, 4 gramas. Bom, juntos, esses dois reagentes me dão 7 gramas de massa. Quanto que eu tenho que formar do produto? Que é o óxido de magnésio. A mistura de oxigênio com magnésio me dá óxido de magnésio. Quanto em massa eu tenho que formar? 7 gramas. Porque o sistema está fechado, então a massa que eu tenho no início tem que ser igual à massa que eu vou ter no final, tá bom? Aí coloquei aqui uma reação de decomposição da amônia. Essa reação acontece muito com quem pinta cabelo, porque na composição da tinta do cabelo, a gente tem um produto chamado amônia. E quando ele interage com a água oxigenada, por exemplo, a água oxigenada ativa a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio, tá? E aí eu acabo sentindo um cheiro bem forte da amônia, que é aquele cheiro irritante que tem na tinta. Eu não sei se vocês já passaram tinta no cabelo, mas é um cheiro característico e irritante da mucosa nasal e lacrimal. Então você começa a ter o olho começa a ficar irritado, lacrimejando, e a mucosa do nariz começa a ficar irritada, ardendo, né, coçando. Isso é a amônia que está se decompondo no ambiente. Que estava presa onde essa amônia? Lá na tinta. Mas aí eu peguei só a amônia aqui para mostrar para vocês a reação de decomposição. O que é decompor? É separar. Então, eu estou separando a amônia em nitrogênio e hidrogênio. No início, eu tinha 17 gramas de amônia.
E aí eu formei M2, que eu ainda não sei, de nitrogênio, e 3 gramas de hidrogênio. Bom, se eu tinha 3 gramas, se eu tinha 17 gramas de amônia e eu formei 3 gramas de hidrogênio como produto e também formei um outro produto que é o nitrogênio, a soma da massa do nitrogênio com o hidrogênio tem que dar 17. Então, a única possibilidade da massa de nitrogênio para dar 17, para somar com 3 e dar 17, só pode ser 14. Porque 14 mais 3 dá 17. Assim, vai acontecer também para a reação 2. O que eu fiz na reação 2? Percebam, de 17 gramas eu fui para 34. Quando a gente vai de 17 para 34, a gente está dobrando o número 17. O que é dobrar? É multiplicar por 2. Então, 2 vezes 17 dá 34. Quando eu fiz isso, eu dobrei o valor de amônia. Eu coloquei mais amônia no meu experimento 2. Olha só. Tá dando para ver aqui? Muito bem. Então, eu parto do meu reagente amônia com 34 gramas. Certo? Tudo bem? E aí, quantos gramas eu vou formar aqui no meu M2? Se a proporção de massa é constante, eu estou trabalhando a mesma reação química. Eu só fiz o quê? Eu dobrei a quantidade do meu reagente, que é a amônia. Então, todos os produtos serão dobrados também. Então, eu vou ter, era 14 gramas, passa a ser 28 gramas, certo? 28 gramas, mais dobro o hidrogênio também aqui em M3. Vai ficar quanto? 3 vezes 2 dá 6. Então, 28 mais 6 vai dar o meu 34 gramas, que eu estou procurando. Certo? Que estou procurando não, que eu estou provando que a lei é verdadeira quando eu faço essa reação num sistema fechado. Tá? Não funciona, por exemplo, se você fizer a reação na tinta, porque a tinta vai estar exposta lá no seu cabelo e vai estar aberto lá, né? Você não vai me colocar um saco lá na sua cabeça depois que você pintar o cabelo. Seu cabelo vai cair, não pode fazer isso. Tem que deixar aberto. Essa reação está sendo mostrada num recipiente fechado, como se fosse uma panela com uma tampa, tá bom? E aí, para acelerar essa decomposição, geralmente a gente dá calor, tá bom? Em algumas situações, a decomposição acontece naturalmente. No caso da amônia, eu tenho que dar energia para a amônia poder se desprender e liberar o nitrogênio e o hidrogênio que a formam, tá bom? Então, aí eu vou saber que 34 gramas vai dar 28 gramas de nitrogênio e 6 gramas de hidrogênio. Tudo bom? Tudo bem? E aí eu deixei aqui para vocês essa última para vocês tentarem fazer aí, responder na sua casa aí, sei lá onde vocês estiverem vendo, né? Então, eu dou a dica. Comece pelos produtos aqui, ó. De 3 gramas de hidrogênio produto, eu gerei quantos gramas aqui? 9 gramas. Então, de 3 gramas para 9, qual é o número que eu tenho que multiplicar esse 3 para dar 9 gramas? Então, seria o 3, né? 3 vezes 3 dá 9 gramas. Porque esse número aqui representa o triplo, o número 9 gramas representa o triplo do número 3 gramas de hidrogênio, certo? Então, se eu tripliquei da primeira reação para a terceira, eu vou fazer isso com todos os componentes, certo? Se você multiplicar 17 por 3, vai dar 51. Tudo bem?
Se você multiplicar 14 por 3, você vai encontrar o valor do M2. Isso mostra a proporcionalidade fixa e também mostra a conservação da massa dos reagentes aqui em relação, dos produtos em relação aos reagentes. Então, a gente aqui está mais completo, tá? Porque aqui eu estou usando tanto a lei do Lavoisier, que é a soma, a quantidade de massa dos reagentes tem que ser igual à quantidade de massa dos produtos, quanto eu estou usando a lei do Proust, que eu ainda nem falei para vocês, mas já adiantei aqui, que é a lei das proporções fixas. Ou seja, numa mesma reação, se eu dobro a quantidade de reagente, eu vou dobrar também a quantidade de produtos, tá certo? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Aí, para quem tiver dúvida, não conseguir analisar olhando a própria tabela, tem aqui a maneira, de como eu encontrei esse 14, tá? Então, eu fiz M1 é 17 gramas. Então, M1 é minha amônia, reação 1, 17 gramas. Eu quero descobrir o valor de M2, que é o meu primeiro produto, que é o nitrogênio. E eu quero descobrir também, eu já tenho também o valor de M3, que é o meu segundo produto, certo? Então, como eu faço? Vamos seguir as letras aqui para entender o raciocínio. Vou montar uma equação do primeiro grau. M1, que é 17 gramas, tem que ser igual à soma de M2 e M3. É isso que a lei fala, a lei das massas constantes. Então, eu fiz exatamente isso. M1 é igual a M2 mais M3. M1 eu já tenho o valor, então eu fui lá e substituí, coloquei 17 gramas. Igual a M2 que eu quero descobrir, certo? Mais 3 gramas de M3 que eu já possuo. Como que eu faço para descobrir agora o valor de M2? Tudo que está somando de um lado, passa do outro subtraindo, é a operação oposta. A operação oposta da adição é a subtração. Então, esse 3 está positivo deste lado da igualdade, ele passa para o outro lado negativo. E aí eu consigo descobrir o valor de M2. 17 menos 3 é igual a M2, que no caso é 14 gramas, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem repetir o mesmo raciocínio para descobrir o valor de M3 na reação 2 e o valor de M2 na reação 3, tá? Porém, se vocês seguirem o raciocínio do meu outro slide, do anterior a esse que eu estou explicando, olhando direto na tabela, também dá para fazer sem fazer a equação do primeiro grau, tá bom? Então, agora, nós vamos analisar os exercícios que a professora do CMSP passou, tá bom? Então, ela passou um experimento onde ela queimava bombril e queimava papel. Mas antes ela media, ela verificava a massa, né, o peso do bombril, né, que é a palha de aço, antes da reação.
E também verificou a massa de papel antes da reação. Então, a palha de aço era 17 e o papel 16. E após a queima, que foi uma reação de combustão, uma reação de queima, aconteceu que o material formado com a queima do bombril, né, que é a palha de aço, aumentou a massa. E o material formado, o produto formado com a queima do papel, houve uma diminuição assim, grande de massa. Saiu de 16 foi para 2. E no caso do bombril, saiu de 17 foi para 18, aumentou. Então, um aumenta e o outro diminui. Como que isso é possível? Então, antes, a gente precisa entender o que é combustão. O que é uma reação de combustão? Então, a reação de combustão nada mais é que eu tenho um combustível, que é um material, que no caso da professora lá, ela utilizou como combustível o bombril e usou como combustível o papel. Mas eu posso ter reação de combustão de diversas formas. Eu tenho utilizando, por exemplo, gasolina, roupa, até você mesmo pode entrar em combustão, basta colocar fogo em você, né? Você também é um combustível. Os combustíveis, não todos, mas grande parte deles são ricos em carbono, tá bom? Fica aí a dica já. Mas não todos, tá bom? Você pode ter queima de materiais que não tem carbono e eles queimam mesmo assim. E a gente tem também, para acontecer uma reação de combustão, eu preciso ter a presença do comburente. Olha que nome estranho. Comburente. E quem é o comburente? O comburente é o oxigênio presente no ar atmosférico. Em qual proporção? Geralmente 13% de oxigênio é suficiente para a gente ter uma reação de combustão. Porém, a combustão não é espontânea. Você tem que dar uma energia de ignição ali, né, para ela. No caso da professora lá, ela colocou fogo com isqueiro, sei lá, mas você pode acender com um fósforo, qualquer coisa que transporte para o comburente e o combustível energia na forma de calor, dê energia para o sistema, certo? Ao dar energia para o sistema, esses materiais vão interagir. O combustível interage com o oxigênio, formando o fogo, né, que é a manifestação mais forte de energia da reação de combustão, né? Então, eu dou uma faíscazinha e obtenho um fogo enorme que vai lá mudar, transformar o meu combustível e o meu comburente num produto. Aí eu coloquei aqui, como que você prova que o oxigênio ele foi consumido na reação? Então, eu botei aqui a reação da vela, ó. Deixa eu voltar aqui para o início. Vocês vão observar, a hora que o pavio apaga, então eu botei a vela acesa, dentro do copo tem oxigênio, a hora que o oxigênio é consumido, o volume de água entra no copo, né? Entrando no lugar do oxigênio que foi consumido. Então, ó, toda essa área aqui, a gente pode dizer que estava sendo ocupada antes pelo oxigênio, tá bom? Não é o mesmo peso, tá? Presta atenção. A massa da água é diferente da massa do oxigênio, mas tanto o gás oxigênio como o líquido água podem ocupar o mesmo espaço. Aqui eu só quero mostrar para vocês que o oxigênio foi consumido e, portanto, onde tinha oxigênio antes, não tem mais, porque foi ocupado pela água que subiu aqui, certo? Beleza, vamos passar para o próximo. Bom, a reação química da produção de um bolo, por exemplo, é uma reação de combustão? Depende. No meu caso, como eu cozinho mal pra caramba, acontece às vezes. Mas espero que no caso de vocês não. Então, olha só. Ocorre que para fazer um bolo, por exemplo, eu preciso dar energia para o sistema numa grande quantidade. Porque não basta eu misturar o leite, o ovo, a água, a farinha, o fermento e deixar lá que o bolo aparece.
Eu preciso levar isso ao forno. E ao forno eu estou fazendo o que com o sistema? Estou oferecendo energia térmica, calor, para esquentar esse material todo que está misturado. E através dessa energia que eu estou dando, esse material interage, esses reagentes interagem e se transformam no bolo, que é o produto final. Então, essa reação absorve energia para acontecer. Se eu misturar tudo e deixar lá em cima da pia, não vai formar o bolo. Eu preciso dar energia para o sistema. Então, é uma reação que a gente chama endotérmica. Os reagentes precisam de energia, certo? Para formarem os produtos. Porém, se você der muita energia, o material vai entrar em combustão, ou seja, ele vai liberar energia na forma de luz e calor, que é o que aconteceu com o meu bolo. Eu dei tanta energia para ele que o bolo já tinha sido formado, já estava pronto lá no forno, só que eu continuei dando energia, e aí o bolo, como também é um combustível, pegou fogo, né? Na verdade, liberou o fogo, né? Eu dei energia e ele libera o fogo como manifestação dessa energia. E aí, nesse caso, quando acontece isso, eu tenho uma reação que a gente chama de exotérmica, porque ela está liberando a energia que estava presa lá nos constituintes do bolo, que formaram o bolo, né? Que era o leite, o ovo e tal, que se misturaram para formar o bolo. Então, ao queimar isso, eu estou liberando mais energia. Tá mostrando então, o gráfico está mostrando então, essa linha aqui, ó, que tá na horizontal, representa a energia, e essa linha de baixo, na vertical, representa o caminho da reação. Então, eu tinha os reagentes e aconteceu uma transformação química e eu gerei os produtos. Numa reação exotérmica, os produtos têm menos energia que os reagentes. Por quê? A energia foi liberada para o ambiente. É o caso lá do bolo pegando fogo. Então, o produto que eu formei, ele é menos energético que os meus reagentes que continham aquela energia presa neles. Porque à medida que os reagentes vão se transformando, a energia foi sendo liberada na forma de luz e calor. É o que acontece nas reações de combustão. Por isso que eu consigo visualizar o fogo. A energia é o fogo. E aí, esse tipo de reação de combustão, a gente chama de exotérmica. Na reação endotérmica, acontece o contrário, né? Eu tinha pouca energia nos reagentes, certo? Aí eu tive que dar energia para o sistema, dar energias para esses reagentes se misturarem, né, se transformarem, e aí o meu produto vai ter muito mais energia do que os meus reagentes, porque essa energia está presa nos produtos, está presa dentro do produto formado. É o caso, por exemplo, quando a gente faz uma reação que não precisa ser exatamente química, porque a energia está envolvida em tudo, né? Mas se eu tenho, por exemplo, o gelo, né? O gelo. E eu quero gerar, por exemplo, água líquida. O que eu tenho que fazer com o gelo para gerar água líquida? Eu preciso dar energia para o sistema, para que o gelo aumente a temperatura de 0 graus de água, por exemplo, falando gelo-água, tá? 0 graus de água, e passe para uma temperatura maior que 0 graus, a ponto do gelo começar a se transformar de sólido para líquido, que é a água líquida. A água líquida tem mais energia dentro da estrutura dela, da água líquida, que havia na estrutura do gelo água sólida. Não sei se deu para entender muito bem, mas a gente vai ver isso à medida que o curso vai passando, tá bom? E aí a água líquida será o produto da reação física daí, né, uma transformação física, e ela terá mais energia do que o meu reagente inicial, que é a água sólida, gelo. É um exemplo.
Esse diagrama aqui, esses desenhos, indicam a reação exotérmica e endotérmica. Então, aqui eu tenho, para acontecer uma reação que seja exotérmica, eu tenho que ter liberação de calor. Então, assim, o meu recipiente tem que esquentar. Aonde está, por exemplo, tem um copo e está acontecendo uma reação química lá dentro. Quando eu botar a mão nesse copo, ele tem que estar quente. Isso indica que está tendo liberação de calor, energia térmica. E se acontecer o oposto, eu tenho lá um copo e dentro desse copo está acontecendo uma reação química. E o copo começa a ficar frio, né? Eu sinto assim, ao segurar o copo, que ele está esfriando. Então, está acontecendo o quê? Uma absorção de calor. Os reagentes estão puxando calor para eles. Por isso, eu consigo sentir, pelo tato, a queda da temperatura. Tá certo? Porém, as reações de combustão, meio que tá na cara, como elas têm queima envolvida e a liberação de luz e calor na combustão, vai ser sempre uma reação de que tipo? Exotérmica, onde os reagentes têm mais energia que os produtos formados. Porque parte dessa energia que estava presa nos reagentes foi liberada na forma de luz e calor, que é o que a gente vê na combustão, né? Fogo, a brasa, que foi formado lá no papel. Beleza? Aqui eu coloquei, ela não botou na aula dela, as duas reações químicas para vocês observarem. Então, papel, quem é o papel? É o meu combustível. Ele reage com quem? Com o oxigênio, que é o meu comburente. Tanto o papel quanto o oxigênio estão antes da seta, então eles são os meus reagentes. Após a seta, a seta indica, né, que houve a formação de produtos, houve uma transformação química. Então, quando aconteceu a transformação química, forma-se o gás carbônico, que é a fumaça, que vai se desprender, vai embora para a atmosfera. Forma água, vapor, que também vai embora para a atmosfera. E forma carvão, que são as cinzas. E também forma energia, a liberação de energia, porque a reação é exotérmica. Manifestação dessa energia na forma de luz e calor. Então, nesse caso, a massa do papel é menor porque houve a perda da energia, houve a perda de massa para a atmosfera. No caso, o gás carbônico, que é a fumaça, e a água, né, vapor também, que estão indo embora. E aí, essa perda ela é tão grande a ponto de eu sair de 16 gramas de papel, ou 17 que ela colocou, e ir para 2 gramas de produto formado. Aí no bombril acontece o oposto, a reação é exotérmica ainda, mas em relação à massa vai acontecer o oposto. O bombril, então, é o meu combustível, o oxigênio que vai reagir com o bombril é o meu comburente, e como eles estão antes da seta, eles são os meus reagentes. Aí a seta indica transformação, e essa transformação gera água, carvão, que é as cinzas, e energia. Não há formação, por exemplo, de gás nessa reação, gás carbônico. E aí, quando eu observo a massa dos produtos formados, a soma dessa massa, ela dá uma massa maior do que a massa anterior. Por quê? Por que isso acontece? Porque além da massa que eu já possuía, que era do bombril mais o oxigênio que estava interagindo, agora eu tenho a água, o carvão, que representam essa massa do início dos reagentes, mais o oxigênio do ar, que está preso lá na palha de aço. Então, aí a massa da palha de aço aumentou por conta disso, tá? E também, esse oxigênio que fica preso na palha de aço vai interagir com ela e vai formar uma outra coisa, que não convém falar agora, mas que está lá também de produto. Forma-se mais uma coisa aí, um óxido. E então a reação 2, que é a do bombril,
tem massa maior que a reação 1, que é do papel. Ambas as reações são de combustão, são exotérmicas, ambas acontecem em sistema aberto, ou seja, tá dentro de um copo lá aberto, ela fez até num recipiente lá. E para acontecer a queima do papel com oxigênio e do bombril com oxigênio, precisa da faísca, que é a energia de ignição que a gente chama. Sem essa energia não há reação química, não há transformação. Bom? Então, essa lei do Lavoisier das massas constantes entre reagentes e produtos formados de uma reação não se aplica em sistemas abertos. Acabamos de ver por quê? Porque temos perdas. Então, num recipiente fechado, aí sim, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E aqui está essa questão que está lá no questionário. Eu não vou falar, não vou ler aqui para vocês, mas ela diz respeito a justamente o que eu acabei de explicar da palha de aço, porque a massa dela fica maior após a queima. Depois da combustão está muito maior do que o bombril. Agora vamos tentar resolver um exercício. Então, o cálcio reage com oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão listados na tabela. Então, o cálcio, 40 gramas inicial, é o meu reagente. O oxigênio, eu ainda não sei o valor em massa, mas também é o meu reagente. Está falando, o cálcio reage com oxigênio. Então, ambos são reagentes. E aí, eu formo a cal virgem, que é o óxido de cálcio, que tem massa 56 gramas. Se isso aqui está acontecendo num sistema fechado, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do meu produto. Então, eu sei que 40 gramas mais X, que representa as gramas do oxigênio, vou montar uma equação, é igual a 56 gramas, que é a formação do produto, é a massa final. Então, o que eu vou ter aqui como que eu vou descobrir o valor de X? Basta eu isolar o X. Como que a gente faz isso? Tudo que tem de um lado da reação, que está junto com o X, tem que sair daqui. O X tem que ficar sozinho. Como esse 40 é positivo, ele vai passar do outro lado negativo. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. O 40, que estava do lado do X antes, passa do outro lado negativo. Então, eu passo a ter que X é igual a 56 menos 40. Então, o valor de X é 16. Então, X aqui é 16 gramas, certo? E aí, se a gente for fazer o mesmo experimento em sistema fechado, obedecendo a lei do Lavoisier, das massas constantes. Então, assim, se aqui o oxigênio deu 16, no de baixo tem que dar 30, tá dando 32, é porque a pessoa que está fazendo o experimento, ela usou certamente o dobro da massa de reagentes, portanto, tudo vai dobrar. Se de 16 para 32, eu tenho o dobro, certo? Que 2 vezes 16 dá 32. Então, qual que vai ser a massa aqui do Y? Do experimento 2, o Y representa o reagente cálcio. Vai ser 80, porque 40 vezes 2, o dobro de 40 é 80. E aqui, a cal virgem, qual que vai ser o valor de Z? Também vai ser o dobro. 6 e 6 dá 12, né? Então, sobe 112 gramas, certo? Em relação a Z, porque 56 vezes 2 dá 112 gramas. Ou seja, quando você observa que o mesmo material, o oxigênio, dobra no segundo experimento da mesma reação, tudo dobra. O cálcio dobra e a cal virgem, que é o produto, dobra também. Então, aí a gente pode ver aqui, ó, que está demonstrando o dobro, né?
a experiência 2 é o dobro da experiência 1. Então, eu usei 40 gramas de cálcio na 1, usei 80 na 2. 16 gramas de oxigênio na 1, 32 gramas na 2. E 56 gramas de cal virgem foi o meu produto, 112 gramas foi o meu produto de cal virgem na segunda experiência. Bom, para concluir, qual que é a diferença então entre uma reação química que acontece num sistema aberto e no fechado? Nós vimos lá o caso do papel e também da palha de aço ou bombril, mesma coisa, sendo queimados num sistema aberto, na verdade. Ou seja, a lei das massas constantes do Lavoisier não se aplica naquele sistema, porque o sistema está aberto, eu vou ter perdas, certo? Ou não, posso não ter perdas, mas posso ter, por exemplo, a interação de outros componentes, como é o caso do oxigênio, após a reação interagindo também com a palha. Tem também isso. Também gostaria depois que vocês olhassem no questionário, tem essa pergunta lá. Como que vocês analisam, né, essas situações e como que vocês descreveriam com as palavras de vocês a lei da conservação das massas, né, que está lá escrita, foi enunciada pelo Lavoisier, né? Aí vocês fazem a divulgação. Tem essa reportagem muito legal, que também está no questionário de vocês, onde eu mostro para vocês na reportagem que nós já temos diamante feito de cinzas humanas, né? E ele pode ser encontrado em Curitiba, mas isso é uma prática muito comum no Japão, porque o Japão é um local que não tem, assim, uma área, né? Não é um país, assim, de extensão continental como o Brasil. Então, eles não têm muitos cemitérios, lugares para enterrar mortos. Então, o que eles praticam mais lá, até por conta da cultura religiosa deles e tal, eles praticam nos funerais a cremação dos corpos. E aí eles desenvolveram uma técnica muito interessante que pega as cinzas desses corpos que são cremados, cremar é queimar. Cremação é feita em sistema aberto, tá? Embora sejam no forno, esse forno tem uma chaminé, há perdas de vapor para a atmosfera e tudo mais, tá bom? Bom, então aí no final essas cinzas, elas são separadas, e quando elas são separadas, eles mandam isso para um laboratório e eles conseguem remover das cinzas todo o material que é carbono. Nós somos feitos de carbono, tá? Não apenas carbono, temos vários outros elementos químicos na nossa estrutura corpórea, mas o carbono é um deles, e é muito importante carbono para fazer diamantes, né? Não sei se vocês já sabiam ou já ouviram falar que os diamantes são feitos na natureza por conta do soterramento, né? Ou não, pode ser também em minas, de grandes quantidades de carbono, e esse carbono ele fica numa região mais profunda, né, da Terra, assim, não tão profunda, não é lá no centro da Terra, tá? Região profunda do solo, onde essa região é muito quente e tem uma alta pressão. E aí, ao longo de milhões de anos, de acordo com a natureza, com um processo específico, forma-se o diamante. E eles já desenvolveram uma técnica para fazer diamante em laboratório. Então, eles pegam esse carbono, que é retirado das cinzas dos seres humanos lá, que foram queimados por conta da morte e tal, e eles colocam esse material de carbono num local onde há uma grande pressão e uma grande temperatura, e depois de uma semana conseguem desenvolver cristais de diamante. E aí você pode guardar seu ente querido na forma de uma joia. A pergunta aqui, que está lá no questionário, é: para onde foi o resto da massa dos ossos, já que o diamante, né, é feito da cinza desses ossos, mas nem toda a massa de cinza está no diamante. Foi para onde? Né?
Aí vocês vão responder. E tem outra pergunta lá a respeito disso. Disso que? Lei das massas, que está no questionário. Vocês vão olhar lá, tem 3 experimentos feitos com a mistura de 2 reagentes, que é o carbonato de cálcio em pó e uma solução de líquida, né? Solução líquida de ácido cítrico, que é um ácido. Aí eu misturo os dois e em todas as vezes eu coloco a mesma proporção, faço 3 testes, aonde na primeira reação a soma dos 2 reagentes dá 200 gramas, na segunda reação a soma dos 2 reagentes dá 201 gramas e na terceira 202 gramas. Então a massa inicial é a massa dos reagentes. E aí eu faço essa mesma prática para reagir esses 2 componentes em sistema fechado e em sistema aberto. Olha a diferença das massas. Sistema fechado quer dizer que tem uma tampa, certo? Tem um copo, está acontecendo a reação, você tampa o copo, sistema fechado. Sistema aberto, tem o copo, está acontecendo a reação e não tem tampa. E aí você vai ver as massas finais, que são os produtos formados, que não estão aqui, os produtos, porém estão as massas desses produtos. Mas existe uma diferença gritante aqui, ó, entre a massa no sistema aberto, no sistema fechado e no sistema aberto. Aí eu quero que vocês expliquem por que eu E agora a gente vai falar das leis de proporções fixas, que é a lei de Proust. Então a lei do Proust, que foi um farmacêutico top lá da França em 1806, ele elabora essa lei, né? Ele postula essa observação, que é onde ele diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Então a mesma quantidade, né, vamos dizer, proporcional que reage de reagente em massa é igual, fixa, né, a proporção é fixa em produto. E vamos ver isso melhor aqui, né, porque falando assim dá uma confusão. Então vamos lá. Peguei 2 reagentes, hidrogênio e oxigênio, que vocês já estão careca de saber que dá água, certo? Misturei hidrogênio numa proporção, oxigênio numa proporção, deu água. Como que eu vou explicar a proporção aqui? Eu vou, em vez de colocar números aqui do lado do hidrogênio e número do lado do oxigênio e da água, eu vou colocar em massa. A proporção vai ser feita em massa. Então, eu coloquei 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Formei, então, 9 gramas de água. Então, 9 gramas de água estão para 1 grama de hidrogênio. E 9 gramas de água está para 8 gramas de oxigênio. Certo? Muito bem. Aí, o que eu fiz aqui, ó. 1 grama, eu peguei aqui, ó, esse 1 grama e eu dobrei. Lembra que eu lance a mesma reação, só que eu dobro todos os meus reagentes. Então, em vez de 1 grama, agora eu estou utilizando 2 gramas de hidrogênio. Em vez de 8 gramas de oxigênio, eu estou utilizando o dobro. 2 vezes 8, 16 gramas de oxigênio. Então, automaticamente, o que acontece com a minha água aqui? Se tudo está sendo dobrado, a água também dobra, que é o meu produto. Então, eu tinha 9 gramas de água e passo a ter 18 gramas de água, certo? Então, essa é a proporção que eu tenho aqui em relação aos meus reagentes e produtos, certo? Em relação aos reagentes, eu preciso de 1 grama de oxigênio. Se eu quiser fazer
9 gramas de água. Mas eu preciso ter também 8 gramas de oxigênio. Então, a proporção entre os reagentes é de 1 para 8. Sempre. Né? Então, vamos passar aqui. Aí, eu quero que vocês façam esse exercício. Também tem lá no questionário. E aí, vocês devem fazer, tá? Esse exercício. É a mesma lógica. Se você tem 4, primeiro você usa a lei de Lavoisier. Você tem 4 gramas de metano, você forma 3 gramas e para ficar tudo equilibrado, o sistema está fechado, tem que ter mais quantos gramas aqui para dar 4? 1 grama de hidrogênio, certo? E aí você vai completar a primeira reação e dela você vai usar para fazer as outras. Então, ó, de 3 gramas para 6 gramas, o que aconteceu? De 4 gramas para 8 gramas, o que aconteceu? O dobro, não é isso? Houve o dobro. De 4 gramas para 12 gramas, o que aconteceu? O triplo, né? 3 vezes 4, 12. Então, se fez vezes 3 aqui. Desculpa, não é o triplo, é vezes 3. Não é o dobro, é vezes 2, tá? É diferente. O dobro é quando você coloca 4 vezes 4. O triplo disso é 4 vezes 4 vezes 4. E aqui a gente está simplesmente multiplicando por um número apenas. Então, eu fiz o quê? Aqui eu peguei o 2 e multipliquei por 4. Eu peguei o 8, eu peguei o 4 e multipliquei por 3. Para dar 12, certo? Eu peguei o 4 aqui e multipliquei por 4 para dar 16. Então, o que eu faço? Com um reagente na primeira reação, eu faço com todos, certo? O 4 eu multipliquei por 5 para dar quanto? 20. E assim eu vou fazer com todas as outras. Tá? Ó, mostrando aqui para vocês o esqueminha. Tá bom? Vai dar o número que a gente está procurando aqui. Isso que é a proporção fixa, tá? E eu esqueci de colocar coisa no balãozinho. Bom, daí a gente tem mais uma reação aqui. Ela pede para você misturar o dióxido de carbono com o hidróxido de sódio. Então, esses dois aqui de cima, dióxido de carbono e hidróxido de sódio, são reagentes. E aí temos a seta, que indica que houve uma transformação, formando carbonato de sódio, que é uma substância só, embora tenha esse D aqui. Carbonato de sódio é uma coisa só, mais água. Então, eu formei 2 produtos aqui nessa reação. Então, a primeira coisa, ela quer que você descubra o valor do reagente hidróxido de sódio. A gente já fez uma reação assim, um exercício assim para descobrir o valor de X há pouco. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão observar. Então, eu tenho que descobrir quanto vale X. Muito simples. Ela está dizendo, ó, qual a massa de hidróxido de sódio necessária para que a sentença seja possível, segundo a lei de Lavoisier. Se falou lei de Lavoisier, essa reação está acontecendo em sistema fechado, ou seja, tem um copo, coloquei todos os reagentes, o dióxido de carbono e o hidróxido de sódio num mesmo copo e fechei, sistema fechado. E aí isso formou carbonato de sódio mais água. Para eu saber o valor do hidróxido de sódio é muito simples. Eu pego o valor do carbonato de sódio mais a água, somo. E aí, quando eu somar, eu subtraio o valor de 44, que é o do dióxido. Ah, professor, eu não entendi nada. Então, vamos ver o passo a passo. Então, primeira coisa, monte a reação. Eu já tinha dado, né? Eu só coloquei aqui. E indiquei quem é o reagente e quem é o produto. Quem são os produtos. Segunda parte, monte a tabela. A tabela também foi dada, né? Então, a tabela já está pronta no exercício, só você copiar ou não, se você não quiser. E a terceira parte, monte a equação do primeiro grau para achar o valor de X. Toda vez que eu tenho que achar o valor de alguma letra,
eu posso montar uma equação do primeiro grau. Então, como que eu faço? Como eu sei que x é um reagente, eu vou colocar tudo que é igual, tudo que é coisas reagente junto, em massa. Eu tenho o primeiro reagente, que é o dióxido de carbono, então 44 gramas. Mais o segundo reagente, que é o hidróxido de sódio, que é x, eu não sei ainda as gramas dele, então eu coloco igual. Igual que as gramas do carbonato de sódio, que é 106, mais as gramas do produto água, que é 18. Então, carbonato de sódio e água são os produtos da minha reação. Estão depois da igualdade. E antes da igualdade estão os reagentes. O que eu tenho que fazer para achar o valor de x? Eu isolo o x, deixo ele sozinho, vai ficar deprimido. Então, x é igual a soma de 106 mais 18, que dá 124, menos o 44. Por que menos, professora? Porque tudo que está do lado do x, antes da igualdade, passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, o 44 era positivo, passa para o outro lado negativo. Então, a resposta do valor de x aqui, ou seja, a massa do hidróxido de sódio é 80 gramas. E aí, ela faz de novo um lance aqui com experimentos da mesma coisa. E aí, ela diz que o cálcio se misturou com gás oxigênio, formando óxido de cálcio. E aí ela quer descobrir os valores em massa de todos esses experimentos onde tem essas letras, né? Então, por exemplo, na primeira linha, ela quer saber o valor da massa do reagente gás oxigênio. Então, cálcio e gás oxigênio são reagentes. E o óxido de cálcio é o produto. Então, ela quer saber qual que é a massa do oxigênio dessa reação. Lembrando que a reação acontece em sistema fechado, seguindo a lei do Lavoisier. Então, beleza. Se você está seguindo a lei do Lavoisier, você sabe que o produto dá 10 gramas, você sabe que a soma dos seus reagentes tem que estar 10 gramas também. E se você só tem 2 reagentes e um é 6 gramas, para dar 10, a soma dos dois, o x só tem que ser 4, não tem outro jeito aqui, certo? Então, beleza. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui para quem está com dúvida entender melhor. Então, a primeira coisa é você identificar quem são os produtos e os reagentes da reação. Reagente antes da seta, cálcio mais oxigênio gás, e produto formado, que é o óxido de cálcio depois da seta. Já fiz isso. Depois, como a tabela já foi dada no exercício, reescreva e indique a coluna dos reagentes e dos produtos. Então, a coluna dos reagentes está aqui, cálcio e gás oxigênio, e do produto está aqui, beleza? Já fiz isso. Tudo que eu faço com essa primeira reação, eu repito na segunda, certo? Então, se eu repito na segunda, eu estou fazendo a primeira aqui, ó. Se eu repito isso na segunda, então, a mesma coisa que aconteceu no 0,5 gramas, vai acontecer no Y e vai acontecer no Z. Vocês concordam? Então, vamos lá. De 4 para meio, como que eu descubro qual que é a proporção aqui? Quantas vezes meio é menor que 4? Então, vamos lá. Eu faço meio vezes P, que é a proporção que eu estou querendo descobrir. Certo? E aí, igualo a 4, que é o valor que eu já tenho. E aí, faço como? P é igual a 4, tudo que está multiplicando P passa do outro lado, dividindo o valor que está aqui do meu produto. Desculpa, do meu 4. Então, vai ficar 4 dividido por meio. E isso vai dar 8, tá? Se você fizer isso na calculadora, você vai perceber que esse valor vai dar 8. 4 dividido por meio dá 8. Então, o que eu tenho que fazer com o segundo experimento? Eu tenho que dividir, se eu estou comparando o primeiro experimento com o segundo, para descobrir os valores de Y e de Z, eu tenho que dividir tudo por 8. É isso que eu vou fazer. Então, eu montei aqui, ó. Quanto que será o valor de Y?
y vai ser igual a 6, que é o valor que eu já tenho, dividido por 8, que é a minha proporção. Quanto que eu vou encontrar? 0,75, que é o valor de y que eu vou achar. E aqui no 10, a mesma coisa. 10 dividido por 8. Quando eu dividir 10 por 8, vai dar 1,25, que é o valor de z. Por que z e y eu tive que fazer a linha anterior dividida por 8? Porque eu descobri que quando eu divido 4 por 8, eu obtenho 0,5, tá? Porque 0,5 é 8 vezes menor que 4. Então, para você não ficar colocando vários números até dar o 0,5, a maneira de descobrir é essa. Basta você pegar a letra P de proporção e multiplicar por meio, que é esse valor aqui. Assim que você fizer isso, você iguala ao valor que você já possui, que é o 4, e aí você vai descobrir o valor da proporção. E aí você aplica, dividindo tudo por 8. Automaticamente você descobre y e z. E no experimento 3, vamos ver aqui, que é para descobrir o valor de W. Bom, aqui tá mamão com açúcar, né? Porque aqui já foi dado a massa de oxigênio e a massa de óxido de cálcio, que é o meu produto. Então, se é meu produto, eu sei que os meus reagentes, a soma deles dois tem que dar 40. Então, quando eu somar cálcio com o gás oxigênio do experimento 3, tem que dar 40. Então, para dar 40, eu vou fazer uma equação do primeiro grau para descobrir o valor de W. Mas se eu não quiser fazer, basta eu pegar o 40 e subtrair do 16. Eu vou saber o valor que vai dar o W. Tá? Então, eu fiz aqui, ó. Aquela seria uma forma, né? De descobrir. A outra maneira de descobrir o valor de W seria pela proporção, né? Então, de 4, se eu olhar a primeira linha, ó, olha a primeira linha. De 10 gramas de óxido de cálcio, que é o produto, para 40 gramas dele no experimento 3, quantas vezes aumentou? 4 vezes. 4 vezes 10 gramas dá 40 gramas. De 4 gramas para 16 gramas de gás oxigênio reagente no experimento 1 e no experimento 3. Quantas vezes aumentou? Aumentou 4 vezes. Porque 4 vezes 4 é 16 gramas. Então, para eu saber o valor de Y, eu também posso pensar dessa maneira. 6 vezes 4 vai me dar o valor de W, que é 24. Desculpa, eu falei valor de Y naquela frase anterior. Então, para eu saber o valor de W, basta eu multiplicar o 6 do cálcio, que é o W corresponde ao reagente cálcio, no experimento 3, né? Eu pego o valor de cálcio, 6 gramas do experimento 1, e multiplico por 4, porque está tudo sendo multiplicado por 4. E aí eu vou obter 24 gramas. Ou então, eu faço aquela outra técnica. Eu pego 40 e subtraio do 16, que eu vou encontrar 24 gramas também. Tá certo? Bom, esse é o link do questionário que vocês têm que resolver. Aqui está um questionário para todas as séries A, B, C e D. Muito bem. Vocês devem colocar o nome, o número e série. Só que eu esqueci de falar uma coisa. São 10 questões, você tem que escolher 3, tá? Não precisa fazer as 10. Você escolhe as 3 que você acha melhor para você. Você deve me entregar esse questionário até dia 30 de julho, às 18 horas. Ele fecha sozinho. Ele tranca sozinho. Então, depois disso, eu não tenho como alterar nada, tá? E nem receber. Então, você faz isso.
escolhe primeiro as coisas que você quer. Primeiro bota seu nome, seu número, sua série. Não dá bobeira aqui, porque se você der bobeira aqui, eu não vou conseguir saber quem você é. E mesmo que você tenha respondido as 10 questões, eu não vou poder te dar nota, porque eu não vou saber quem é. Então, mas só precisa responder 3. Quem quiser responder mais, fica à vontade, tá? Mas só basta. Bom, então a primeira pergunta está relacionado com aquele slide que eu falei que eu ia colocar, que é da massa, por que a massa do bombril aumentou depois da combustão dele. E aqui tem 3 perguntinhas relacionadas a isso. Se você voltar o vídeo, nessa parte que eu estou falando, você vai conseguir responder tranquilamente essas perguntas. A tabela, a mesma coisa. Eu peço para você explicar por que as massas finais em sistema fechado e aberto dão diferente se eu estou misturando a mesma coisa. E aí você volta o vídeo e você vai descobrir. Também quero saber aqui quem são os reagentes, se eu coloquei o nome dos produtos ou se eu só coloquei as massas. E aí você responde. Aqui uma pergunta relacionada com a parte da combustão. Você pode voltar no início do vídeo que tem falando sobre isso. Então, o que é uma reação exotérmica e endotérmica do ponto de vista da energia, né? E aí, com quem que fica a energia quando a reação é exotérmica e com quem que fica a energia quando a reação é endotérmica, né? Com quem que tá e tal. E o que essas setas estão querendo dizer? Elas estão querendo dizer que na reação exotérmica eu estou perdendo energia e na reação endotérmica eu estou absorvendo energia. Então, só pela seta você já sabe dizer com quem que a energia está no momento da montagem da reação. Só lembrando que quando você tem a energia nos reagentes, ela está presa nos reagentes, tá? E quando você tem a energia dentro dos produtos, também está presa nos produtos. É diferente de eu colocar produto mais energia ou reagente mais energia. É diferente. Tomem cuidado com isso. Produto mais energia quer dizer que a energia estava presa nos reagentes. E aí na reação eu liberei a energia e formei os produtos. E como que eu visualizei essa energia liberada? Na forma de luz, calor e tal. Por isso que eu coloco produto mais energia. Aí a reação é exotérmica. Toma cuidado, porque isso dá muita confusão. Aí eu coloquei o diagrama aqui das reações do papel e do bombril. E peço para vocês falarem também sobre a posição da energia e em relação à massa também aqui. O papel queimando, por que o papel queimando num sistema aberto? Ó, o sistema está aberto aqui. A massa do papel diminui, então vocês já sabem que há uma formação de fumaça, né? E essa fumaça é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, em vapor d'água, isso é desprendido para a atmosfera. Aqui eu peço para vocês reescrever a equação. Basta você olhar o diagrama ou então olha aí o PowerPoint que você vai encontrar. Aqui nós já fizemos esse exercício também, eu já expliquei nos slides. Basta você colocar os valores. Aqui a gente está seguindo a lei das proporções fixas do Proust. Então isso indica que o sistema está fechado. E aí as massas se mantêm constantes também. Aí a próxima, a reportagem dos ossos de diamante, para vocês explicarem aqui. E no finalzinho, a 9 e a 10 correspondem ao Lavoisier e ao Proust, como que era, quem era o Lavoisier, quem era o Proust, tipo, do ponto de vista, quantos anos eles tinham, quando eles formularam a lei, as leis deles lá, de proporções ponderais, onde que eles moravam, qual que era a profissão deles, se eles eram casados,
se as esposas ajudaram ambos na carreira deles, né? Como que essa ajuda aconteceu, principalmente no Lavoisier, a mulher dele é fundamental para essa carreira dele dar certo, as mulheres aí arrasando, né? Embora os homens fiquem pegando tudo aí de lambuja. Tudo bem que ele também era bem inteligente, espertão e tal, mas ela ajudou bastante também e ela não é lembrada. E aí no 10 eu pergunto sobre contexto histórico, como que era a França daquela época, quando vivia o Lavoisier e o Proust, qual que era no Brasil na mesma época deles, né, que a gente está falando 1780, 1800, como é que estava o Brasil em relação à parte de ciências, se tinha alguma pesquisa, não pesquisa, mas algum experimento, alguém estava fazendo algum experimento, tem alguma relação histórica com o que estava acontecendo na França. Quero que vocês vão atrás. Essa número 10 aqui, ó, quem responder ela vai levar um bônus, tá? Ela é muito importante, essa 10, para a gente ter uma noção de como que o Brasil é atrasado em ciência, tá bom? Enquanto a Europa tá lá no super pop, a gente tá no chinelo aqui, tá bom? E aí é isso.